Boa noite, está no ar esta edição especial do Jornal da Alterosa para todo o estado de Minas Gerais. A Rede Alterosa se faz agora para uma entrevista especial das eleições 2022. Nosso convidado de hoje, a partir de agora no Jornal da Alterosa, é o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, candidato à reeleição. Acompanha essa nossa entrevista também o senhor governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Boa noite, presidente. Boa noite. Muito obrigado pela presença, viu? Muito obrigado. O Zema está do meu lado. Governador. Obrigado, viu? Ele está do meu lado e eu estou com um problema de voz para ele me socorrer se porventura aqui piorar a minha situação. Mas a voz, pelo jeito, é o menor problema agora, né, presidente? É o menor problema. Estamos muito crescendo no Brasil todo. O apoio do Zema aqui é fundamental. Até esse apoio vem do que nós já fizemos juntos ao longo desses quase 4 anos. E queremos continuar agindo dessa mesma maneira. E temos muitas boas notícias para anunciar aqui para o povo de Minas Gerais. Quero ouvi-las todas, mas antes eu gostaria de começar, inclusive, por esse apoio agora noticiado, divulgado, do governador reeleito em primeiro turno, Romeu Zema, à sua reeleição. O senhor acredita que com esse apoio do governador, o senhor vira Minas Gerais rumo à almejada reeleição? O que acontece durante uma campanha normal, no primeiro turno, há uma muito maior preocupação, logicamente, do próprio governador, deputados estaduais e federais e senador. Então fica uma eleição muito mais localizada. Quando agora há segundo turno, ou fica governador e presidente. No caso, Minas não tem governador mais para disputar a eleição. Então, obviamente, os apoios que vêm da articulação do governador eleito são fundamentais para a gente virar o jogo aqui em Minas Gerais. E o senhor já está sentindo esse apoio, essa caminhada de Minas Gerais? Porque o senhor tem colocado muito Minas frequente na sua agenda, né? A região sudeste, por ter a maior densidade eleitoral, é a mais importante. E tem uma tradição. Só ganha a presidência quem ganha em Minas Gerais. Então, aqui, o segundo colégio eleitoral, e nós temos essa preocupação também. E, obviamente, vamos destinar nosso tempo para outros estados do Brasil, mas, repito, a grande densidade da região sudeste é importante para a vitória. Nós temos também aqui em Minas Gerais um grande histórico de problemas, o governador Zema sabe disso, herdou isso das últimas décadas e nós temos grandes problemas de infraestrutura que nos levam a falar da BR-381, infelizmente conhecida como a Rodovia da Morte, que só eu, nos últimos 30 anos, estive com todos os presidentes e todos disseram que iam duplicá-la, ia fazer um trecho, ia fazer 10, 20, 30, 40, 50 quilômetros. Então, tem 30 anos. Rouquidão presidencial passa, é contagiosa. Além da BR, nós temos a questão do metrô. O metrô de Minas é piada nos outros estados, que eles dizem que aqui a gente chama o trem de metrô. Chama tudo de trem e o metrô, e o trem a gente chama de metrô. Também não temos. Então, vamos começar nesses dois? Vamos começar no metrô de BH. Já está reservado por parte do governo federal 2,8 bilhões de reais e o Zema entra com 400 milhões. O metrô será licitado agora em dezembro do corrente ano. Complementa, Zema. É isso. Então, o dinheiro já está na mão, governador. O dinheiro já existe. Já existe, tanto por parte do governo federal e o compromisso por parte do governo estadual. E até dezembro será feita a licitação para a concessão da CBTU em Minas Gerais. Então, o metrô de Belo Horizonte, depois de 18 anos, vai receber uma ampliação. Vale lembrar que desde 2004, nesse período, nós tivemos lá 4, 5 presidentes, nenhum trouxe ampliação para o metrô. O presidente Bolsonaro está trazendo. Mas o senhor está dizendo que os outros presidentes não estão nem aí para o nosso metrô, é isso? Não andou 1 centímetro de 2004 para cá. A última ampliação foi em 2004. Agora, com o presidente Bolsonaro, será ampliado. E lembrando que construíram na Venezuela, né? Isso é que é estranho. Na Venezuela construiu-se metrô. Em Belo Horizonte, para os brasileiros mineiros, não. Construído com dinheiro nosso, do BNDES, e a Venezuela não pagou. Ou seja, de graça foi feito um metrô de primeiro mundo lá em Caracas, capital da Venezuela. Governos
Lula e Dilma. E BH dançou no metrô. BH dançou. Agora vai bailar, agora terá metrô. A dívida da Venezuela com o BNDES está na casa dos 5 bilhões de reais. E não vão pagar isso aí. E olha que nós juntos aqui estamos com 3,2 bilhões. Na Venezuela se gastou muito mais com o metrô. E a Estrada da Morte, presidente? Vai ser licitada, está pronto, vai ser licitada no corrente ano. É uma estrada que tem seus problemas. Quando você fala Estrada da Morte, é a dificuldade de empresas assumirem essa obra, tendo em vista se terá ou não algum retorno na cobrança de pedágio, que existe. Tá? Então, acredito não, agora está certo, a licitação ocorrerá no corrente ano. Inclusive, o ministro esteve aqui há 2 dias, né? Eu posso te dar detalhes, porque em fevereiro desse ano, ou em janeiro, na data em que seria feita o leilão, que deu vazio, foi exatamente no começo da guerra da Ucrânia. Então, naquele momento ali, os investidores que estavam analisando, o ex-ministro Tarcísio me posicionou, ficaram receiosos, ninguém sabia o que ia virar a guerra da Ucrânia. Mas, durante o governo Bolsonaro, nós temos de lembrar, Carlinhos, que foram duplicados 60 quilômetros da rodovia da morte nossa, da 381. Nos 15 anos anteriores, não teve nenhuma duplicação. Teve a construção que eles apelidaram, né, buraco do Lula e buraco da Dilma, que estão lá parados há 15 anos, que são, acho que, 2 túneis. E isso demonstra que também, mais uma vez, foi no governo Bolsonaro que nós tivemos aí um avanço nessas obras. Vamos descontrair um pouquinho, até para o senhor recuperar a voz, né? Estou sentindo que o senhor está preocupado com a garganta. O senhor falou que o Cruzeiro ia ser campeão, né? O senhor passou aqui semana retrasada, o Cruzeiro vai ser campeão, o Cruzeiro ficou campeão. E afinal, o senhor é cruzeirense, atleticano, ou o senhor é americano porque o senador eleito Cleitinho anda com a camisa da América? Eu sou paulista, torcedor do Palmeiras, né? Fui para o Rio, adotei o Botafogo, né? E nos estados sempre tem rivalidade. Tive agora do Rio Grande do Sul ontem, lá tem Inter e Grêmio, lá eu adotei o Brasil de Pelotas. Aqui eu vou na linha do Cleitinho, desculpa o Zema aí, e vou adotar aqui o América de Minas. Agora, é muito bom o Cruzeiro voltar à primeira divisão. A rivalidade faz parte, né, da nossa vida. E é muito bom ver um Cruzeiro e Atlético disputando a primeira divisão do Brasileiro no ano que vem. O triste do futebol é esse confronto das torcidas que nunca acaba, né, presidente? Diminuiu muito. Nós temos mais ou menos a mesma idade, né? Não sei. Estou com 67. O senhor que está falando. Estou com 67. Então, há 10, 15 anos era mais violento esse contato de torcida. Diminuiu bastante, as legislações foram feitas, foi punido, então, não só quem, né? Certas torcidas organizadas, proibindo de entrar em campo, tem de vista um comportamento não adequado, então está melhorando tudo. E cada vez temos mais paz no esporte, pode ter certeza disso. O senhor teve uma experiência marcante na sua vida, que o senhor chama de renascimento, aqui em Minas Gerais, que foi o episódio na campanha em Juiz de Fora. O Juiz de Fora hoje guarda um carinho muito grande, muito especial pelo senhor, principalmente quando o senhor cita aquelas pessoas que o socorreram, que o acolheram naquele momento bastante complexo daquela tentativa de homicídio em público. A cidade, que já era terra de um ex-presidente da República, né, muito marcada, passou a ser a terra também de um outro presidente. E o senhor parece que carrega isso com muito carinho, né, o fato de ter renascido em Juiz de Fora. É como você encara o fato. Eu podia estar na minha cabeça sempre um pensamento ruim, mas eu fiz o contrário. Eu renasci em Juiz de Fora. É uma facada, segundo os médicos, dizem, poucas pessoas teriam sobrevivido numa situação daquela, porque a faca cortou uma das veias mais importantes que nós temos, chamada mesentéria. E eu sempre pedi, né, a Deus que não deixasse minha filha de 7 anos órfã. Ele me atendeu. Então, acredito não, ali foi mais um milagre na minha vida. Obviamente,
é um crime ainda inexplicado. Muita gente foi depois para a cena do crime para exatamente evitar que ele fosse esclarecido. Eu espero que um dia o Adélio fale, se bem que talvez ele tenha se mantido calado com receio de perder a própria vida. Vamos falar sobre a campanha. O que está me chamando a atenção, todo dia parece um vídeo antigo, né? Tem vídeo do senhor até quando o senhor está pescando, na década de 60, 70, não sei aonde. Depois aparece o vídeo do senhor quando o senhor assumiu o deputado, depois outro vídeo, outro vídeo, outro vídeo. E esses vídeos antigos, o senhor me perdoe, pintando o senhor lá como a pior pessoa do planeta, né? Com um vídeo atrás do outro. Como é que o senhor encara isso diariamente? Tem vídeos diante do telefone celular, naquelas máquinas grandes. É questão de contexto da época. Não considero nenhum desabonador. Era o momento que a gente vivia. Agora, tem uns que a esquerda usa que realmente denigre contra tudo na política, né? Me rotularam de canibal esses dias aí. Não tem cabimento uma questão dessa daí. Até porque canibalismo é crime, pelo que eu sei. Isso é um vídeo de 30 anos atrás, numa reserva indígena, Yanomami, onde o indígena que morria, no caso de jovem, o ritual, ele era, por 3, 4 dias, o seu corpo era cozinhado. E depois os indígenas comem isso daí. E tinha uma equipe nossa, por coincidência, nesse dia lá. E quem fosse lá, seria todo o grupo ou não, teria que comer ou não parte daquilo como ritual. Então o pessoal estava lá discutindo, quem quer ir, quem não quer, tem 2 ou 3 que o resto não quis ir, não fomos ninguém. E daí botaram em cima de mim a pecha de canibal. Não tem cabimento uma coisa dessa. Mas tem um lado bom, eles não têm do que me acusar. Eles não têm me acusar de ter mandado dinheiro para a Venezuela, por exemplo, para fazer metrô lá e não em Belo Horizonte. Eles não têm que me acusar de ato de corrupção. Fico em cima de narrativas ou distorção de vídeos, como fizeram agora, dizendo que eu contrataria o ex-presidente Collor de Mello para ser ministro da Previdência para confiscar a aposentadoria dos cidadãos. São coisas tão absurdas que eu só posso levar para um lado. Desespero total por parte deles. Essa história do Collor, o senhor nem chegou a comentar com ninguém. Se o Collor tivesse alguma ligação comigo mais profunda, eu teria ido a Alagoas ajudar na campanha para governador, e não fui. E não gravei nenhum vídeo para ele também. Nada contra o Collor, ele cuida da tua vida no Senado, me visita algumas vezes, temos algum contato, que tenho que ter com todos os senadores, e cada um leva a sua vida. Ministro, falou em ministro, Minas sofre. Há décadas, a representatividade do Estado, que sempre é jogada, é aqui que decide, é o maior colégio eleitoral, Minas é importante. Aí aparece um ministro mineiro, às vezes 2. O seu governo mesmo, nós tivemos um ministro mineiro, o ministro Álvaro, né? O ministro Álvaro Antônio foi ministro. O senhor sendo reeleito, o senhor prevê ou pensa ou estuda em ter mais mineiros? Está no radar a recriação do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços. E a ideia nasceu aqui na FIENG, em Minas Gerais. E eu falei que esse ministro, como foi da Agricultura, Tereza Cristina, seria indicada pelos órgãos interessados. Então, pode sair daqui um futuro ministro mineiro, caso seja reeleito. Na indústria e no comércio. É um ministério muito importante. Já acertei com o Paulo Guedes, que o Paulo Guedes absorveu esse ministério nas fusões. Ele abriria a mão disso e esse ministério voltaria a funcionar. Com toda certeza, não quero adiantar, né? Seria um mineiro. E então daí o senhor já adianta também que o Paulo Guedes continua. O senhor ficando, ele continua. Não, porque eu fico na dúvida... Não está previsto sair ninguém, a não ser que queira sair. Eu fico na dúvida porque, às vezes, eu ouço alguma coisa assim, presidente, não pode falar quem vai ser o ministro, senão dá problema. Senão todo mundo quer, não pode falar. Né? Eu ouço isso, né? A gente lê todo dia. A senhora já fala, não, é fulano, o técnico vai ficar, ele fica. Paulo Guedes fica. Olha, o Paulo Guedes foi um dos melhores ministros da economia do mundo, levando-se em conta, inclusive, a questão da pandemia. Como o Roberto Campos, pelo 3º ano seguido, é o melhor ministro, em alguns muitos critérios, do Banco Central, que agora nós demos independência ao Banco Central. Então, Paulo Guedes é uma pessoa que é o nosso Pelé, vamos assim dizer, na economia. Então, por mim, ele continua. Eu não sei pela idade se ele quer continuar, ele ou outro qualquer quer continuar. Não. No momento,
nenhum ministro falou que quer deixar o governo uma possível reeleição minha. Terceiro mês seguido de deflação. Isso é muito Meu bom. cabelo está branco, eu ainda não tinha visto. Não, o governador acho que pinta, né? Porque o governador é bem jovem, não, o cabelo do senhor não é branco assim, né? O meu é bem branco. Pode É branco também? Você pode falar a idade, Zé Mano? Vou fazer 58, dia 28 agora. Não está tão novo assim também. Não. Dia do funcionário público, eu faço 58 anos. E o senhor já tinha visto 3 meses de deflação? Não. E queda no preço do combustível? Eu, desde sempre, nunca vi também. A questão do combustível não foi canetada como se fazia no passado. Foi acordo nosso com o parlamento e foi votada, então, uma proposta de emenda à Constituição botando um teto no ICMS, 17%, que é o imposto estadual, e nós zeramos os impostos federais. Isso fez a gasolina ir para baixo e arrastou o etanol, porque o etanol perderia competitividade. Se bem que nós aprovamos também a venda direta do etanol. Até há pouco tempo, o usineiro era obrigado a vender para uma distribuidora que depois iria para o posto. Agora ele vende diretamente. Quem podia esperar? Gasolina, na maioria dos estados brasileiros, abaixo de R$ 5,00. Eu vi etanol em São Paulo, perto das usinas, né, onde tem o posto, sendo vendido a R$ 2,50. Isso, obviamente, puxa o preço dos alimentos para baixo. Nós zeramos também os impostos federais, já tem algum tempo, da cesta básica. E você vê, o óleo de soja estava há pouco tempo R$ 13,00, passou para 8. Saco de arroz de 5 quilos chegou a 40, está a 18. Mas isso foi um fenômeno no mundo todo, a inflação, em função da pandemia, tá? E em função também de uma guerra lá fora. Graças a Deus foi feito essa diminuição de combustível no Brasil, nos ajudou bastante. Agora, quero deixar bem claro, todos os senadores do PT votaram contra a redução da gasolina no Senado. Ou seja, não tem compromisso nenhum com o social e com o povo. Ele quer que o povo sofra para ele poder criticar o presidente ou o governador ou o prefeito daquele momento, para eles assumirem o poder como os salvadores da pátria. Agora, na questão do combustível, se o senhor me permita, o Golfo lá, eles estão querendo ganhar dinheiro. Então, de uma hora para outra, eles vão começar a subir o preço do barril de novo. Óbvio que gera reflexo no mundo inteiro, e aqui também. O senhor acredita que pode ter um aumento em função desse aumento no preço do barril, se os árabes subirem com o preço? Olha, tem oscilado para baixo o preço do barril. Eu acho que está abaixo de R$100 no momento, $100 no momento o barril. Mas o grande problema nosso, tá, não é lá fora, é que em 2004 começou-se a fazer 3 refinarias do Brasil, 2 do Nordeste e uma do Sudeste. Sumiram com mais ou menos 90 bilhões de reais e não fizeram nenhuma refinaria. Então, o Brasil é autossuficiente em petróleo, não é em refino. Somos obrigados a importar parte do diesel e da gasolina que nós consumimos. Se essas refinarias tivessem sido concluídas, nós seríamos autossuficientes também em refino. E estaríamos, nesse momento, exportando diesel e gasolina e não importando. Essa é mais uma marca do desgoverno do PT, que ocupou aqui a presidência e também Minas, né, por muito tempo, caso do governo federal, 14 anos, e levaram o país a essa dependência. Temos tido contato, pretendemos sim, junto à energia privada, fazer refinarias. Mas isso leva aproximadamente 5 anos para fazer uma refinaria. Mas o Ministério da Minas e Energia já está com isso no radar há algum tempo. O senhor garantiu fertilizante para o Brasil, foi o único país do mundo que conseguiu tirar de lá os fertilizantes. O senhor garantiu a safra desse ano e o plantio da safra do ano que vem. Aí agora o senhor consegue navio de óleo, né? 2 já chegaram. Tem mais para chegar? Tem mais para chegar. Tem mais navios de óleo para chegar no Brasil? Quem importa são os importadores, não é Petrobras. Mas nós pavimentamos o caminho para comprar o diesel. Mas ele só está mandando para cá, só. Sim, só para cá. E como é que é? O senhor virou amigão dele? Como é que é isso? Olha só, sempre tivemos um respeito, desde há muito. Tá? E nós estamos sabendo que uma guerra podia eclodir lá com a Ucrânia. E somos dependentes de fertilizantes. E eu resolvi viajar, mesmo quase toda a imprensa batendo em mim, com algumas exceções. Nós resolvemos viajar para a Rússia para conversar com ele, para que esse fluxo de fertilizantes fosse mantido. Ficamos 3 horas conversando, uma das coisas foi o fertilizante. Nós já temos fertilizante aqui para até o ano que vem. Também a questão do diesel, conversamos também sobre esse assunto.
Então, nós estamos com o comércio aberto com a Rússia. Outros países foram para o boicote, para sanções econômicas. A Europa está sofrendo muito com isso. No mês passado, a ONU mandou um representante para a Rússia para negociar fertilizantes, 7 meses depois de nós. E a Europa é dependente de muita coisa da Rússia e da própria Ucrânia, como, por exemplo, alimento. Alimento no Brasil baixaram de preço bastante, já está próximo aos preços pré-pandemia, diferentemente na Europa, que tomou outra posição em relação à Rússia. Então, nós temos que ter uma relação comercial com esses países que são vitais para nós, porque eu digo para você, se nós não tivéssemos feito isso, hoje o nosso agronegócio estaria produzindo talvez metade do que produz. Isso ameaçaria a nossa segurança alimentar aqui, bem como de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo que se alimentam daquilo que é produzido no Brasil. É uma demonstração da nossa política externa, da excelente política externa que o Brasil tem com quase todo mundo. E gerando esse tanto de alimento para o mundo inteiro sem aumentar 1 metro de área de plantio, né? Porque se aumentar... Nós temos uma produtividade excelente no Brasil. Poderia até falar mais. Já prevemos, no máximo em 3 anos, sermos também autossuficientes em trigo, inclusive plantando trigo em área mais quente, como Roraima. Ou seja, o Brasil é um sucesso no mundo todo, também por isso, pela garantia que nós damos de respeitar contratos para o mundo todo, eles estão interessados cada vez mais em fazer negócio conosco. Afinal de contas, se não fizer com o Brasil, vai fazer com quem? Não é qualquer país do mundo que é essa potência em produção de alimentos. E Roraima nunca precisou de tanta comida lá, porque a população praticamente dobrou, né? Tem muito mais gente comendo lá dos últimos 3 anos para cá, né? É um estado que realmente jovem, né? Mas que tem um potencial muito grande. Nós pretendemos, ao aprovarmos um projeto que permite ao indígena, se ele assim o desejar, ele fazer com a tua terra o que um fazendeiro faz do lado com a dele, Roraima também será um grande produtor de energia elétrica, que lá tem uma região chamada Vale do Rio Cotingo, de 12 quilômetros com 600 de queda, e um rio que tem água o ano todo, né? Chama-se rio perene, quer dizer, não é um rio que de vez em quando fica sem água. Isso vai gerar energia, poderá gerar energia para o norte do Nordeste e grande parte da região norte também. Além do potencial mineral. Eu costumo dizer que Roraima tem uma tabela periódica embaixo da terra. Roraima realmente é uma coisa inacreditável. Eu até disse certa vez, se eu fosse rei de Roraima, em 10 anos teria uma economia próxima do Japão. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, presidente, se o senhor permite. O senhor quer ligar para a primeira-dama, se pode? Só para a gente tomar uma água, daqui a pouco a gente volta para despedir, tá bom? A gente volta já.